Então, vou ler aqui a reflexão, vou iniciar fazendo a reflexão para vocês, depois eu passo aí para vocês colaborarem na leitura. A reflexão, então, do capítulo 24, a filosofia espírita, vem com um questionamento, né? Seria a filosofia espírita a síntese da filosofia tradicional? Pitágoras foi muito feliz ao responder à pergunta se era sábio. Ele diz que sábio só Deus o é. Ele diz que eu sou apenas um filósofo, ou seja, um amigo da sabedoria, ou um buscador da verdade. A verdade pode estar no efêmero, no transitório, naquilo que flui, segundo Heráclito, ou nas resistências de Descartes. No sensível, na essência, naquilo que perdura, no imutável de Parmênides, na recogitas de Descartes, no inteligível, no espírito. A essência é o espírito. Seria pretensão colocar a filosofia espírita, uma pergunta, né? Seria pretensão colocar a filosofia espírita, que investiga a essência, que é o espírito, como núcleo da filosofia tradicional? Já uma provocação aí na própria reflexão que a gente vai tentar, ao longo da aula, até explorar um pouco. Mas o objetivo da doutrina espírita é falar do espírito, né? Enquanto ser, afirmar o espírito como o núcleo do ser. A existência corporal seria passageira. Então, o que para nós é, como dizer, um dos grandes fundamentos basilares da filosofia espírita é a afirmação do espírito. E não tenham dúvidas, vocês estão no curso de filosofia espírita até que haja mesmo o engajamento na apostila dos expositores, no sentido dessa afirmação do espírito. A gente sabe que na filosofia é pedido que você se destitua de tudo, ok? Esse é um princípio da filosofia espírita. Então, a gente teria que se destituir até mesmo da ideia do espírito, ok? Num princípio, numa filosofia mais rigorosa, clássica, ok? E aí, sim, elencar argumentos lógicos, racionais, para afirmar esse espírito. Nós entendemos que a doutrina espírita, vindo através dos espíritos, nos trouxe elementos suficientes para construir uma filosofia que viesse a dialogar com a filosofia tradicional, com a filosofia clássica, com a filosofia acadêmica. Agora, se conseguimos fazer isso, é outra história, uma outra discussão. Conseguimos o quanto? Muito? Pouco? Ou nada? Eu entendo que o conhecimento espiritual ele acaba virando um conhecimento popular, de uma forma em geral. Até mesmo aquilo que a gente leva enquanto filosofia pensada, argumentada, se dilui na sociedade em argumentos coloquiais, argumentos populares, e até é estranho quando você encontra alguém da doutrina espírita numa mesa, uma roda de conversa, querendo falar seriamente sobre isso, enquanto esse assunto muitas vezes é motivo de muita brincadeira, muita curiosidade, é motivo também de espanto, quando se fala, por exemplo, da fenomenologia espiritual, causa estranheza. Então, há sim um grande caminho a percorrer no sentido de tornar esse conhecimento mais sólido, mais filosófico, para ter, então, uma discussão num nível acadêmico, que alguns filósofos espíritas, como eu vou apresentar hoje, buscaram fazer. Aqui no Brasil, Herculano Pires. Fora do Brasil, quem outros? Teríamos que identificar. Né? E muitas vezes o conhecimento espiritual é tratado com outros termos, diferentes dos trazidos pela filosofia espírita, pela doutrina espírita.
Então, por exemplo, a gente fala aqui entre nós que quando o espírito se desdobra do corpo, no linguajar de Kardec, é emancipação do espírito, emancipação da alma. É a expressão, a alma se emancipa, se descola do corpo físico. Agora, lá fora, não. Lá fora, o que vai se falar é projeção astral, desdobramento. Então, há sempre esse conflito entre os termos espíritas, né, a filosofia espírita, e o que é falado no popular, no coloquial, das pessoas do dia a dia. Ok? Mas essa é a nossa missão, é traduzir esse conhecimento da filosofia espírita de forma a ele estar acessível a todos. Esse é um dos grandes objetivos da doutrina espírita, até porque o principal objeto de, vamos dizer assim, da nosso fronte de batalha é o materialismo, ok? É uma visão onde se leva em conta, não é? Vejam bem, quando a gente fala materialismo, não estamos dizendo das coisas materiais, não é isso. O materialismo é o ismo aí, quer dizer, o excesso, né? A vida voltada somente para as coisas materiais. Essa é a crítica. Quando o ser humano se compreende somente como matéria, deixando de lado as necessidades espirituais. Tá? Aí havendo uma inversão, muitas vezes, de valores. Uma busca maior por satisfações materiais do que um crescimento espiritual. Tudo bem? Começares? Vamos lá, então. Essas provocações feitas aí, nós vamos estar falando sobre ela ao longo da aula, e a ideia é chegar lá no fim, na conclusão, se a gente conseguir chegar na conclusão, a gente está respondendo essas perguntas, tá bom? Quem gostaria, poderia ler a introdução? Eu posso ler. Introdução. Assim como o conhecimento do mundo material que cerca o homem teve o seu desenvolvimento, o campo metafísico também teve a sua compreensão ampliada. A característica dual do ser humano se evidenciou com Descartes, quando ele se referia a res cogitans e a res extensa. Foi, entretanto, a doutrina espírita que afirmou de maneira inequívoca a existência do espírito, pois partia de experimentos sensíveis. Os experimentos citados é parte de toda a fenomenologia tratada pela ciência espírita, que desenvolve o contato com os seres extracorpóreos do mundo espiritual. Astrid Sayegh responde com muita propriedade para Rie sobre as manifestações e sua importância. Muitas pessoas acreditam encontrar na fenomenologia espírita respostas para seus questionamentos e anseios. No entanto, trata-se, nestes casos, de uma atitude mítica, visto se esperar encontrar a verdade ou a libertação na exterioridade. Jesus afirma em Marcos, capítulo 8, versículo 11, que o sinal que buscavam os fariseus jamais lhe seria dado. Isto significa que a prova autêntica das verdades metafísicas, da espiritualidade, não se dá de forma exterior ao ser, mas dá-se a partir da interioridade, na intimidade do ser. Manifestações fenomênicas constituem meios de se edificar a fé, mas meios bastante precários, dada a relatividade da experiência sensorial e do próprio fenômeno, enquanto tal. O espiritualismo legítimo, porém, é aquele que se fundamenta em princípios lógicos, que possuem objetividade e, portanto, o caráter de universalidade, que é o critério maior
para os espíritos. Este não deixa dúvida, nem lugar para a incredulidade. É dessa forma que a doutrina dos espíritos revela-se com autoridade, mesmo perante o preconceito da ciência que caracteriza nossos tempos. Pois o grande critério do ensinamento dado pelos espíritos superiores é a lógica. Review Spirit, 1860, página 108. A filosofia espírita procura ir além dos aspectos sensíveis da fenomenologia, investigando o que há por trás daquilo que os laboratórios da ciência não conseguem realizá-los dentro do determinismo costumeiro do mundo da matéria. Ok, obrigado, Manuel. Perfeito. Vamos voltar, então, um pouquinho aqui, nessa introdução. Então, a doutrina espírita tem esse caráter dualista apresentado pelo Descartes, quando ela apresenta, então, o espírito e matéria, ok? A matéria como agente passivo e o espírito como agente ativo. A matéria é passiva, mas tem suas leis. O espírito, então, aprende nessa interface com a matéria a compreender essas leis e a manuseá-las e até aprimorá-las. Ok? Fazendo, então, um progresso material que repercute sobre o espírito. Então, é um ciclo. O espírito atua sobre a matéria, mas o espírito volta a influenciar a matéria num ciclo constante. Então, não há aí, então, uma separação enquanto espírito encarnado. É sempre um contínuo, ok? De influência um sobre o outro. Então, assim, se nosso direcionamento de vida é materialista, tende, então, a influenciar o espírito de forma a valores materialistas. Se temos um pensamento espiritualista, cultivando os valores espirituais, tende a progredir mais a parte espiritual do espírito. Vamos dizer, o espírito ateu, durante várias encarnações. No nosso entendimento, é como se esse espírito tivesse criado uma jaula para si mesmo, que lhe aprisiona o entendimento material da vida. Que aí, pelo fato de várias encarnações ele cultivar isso, torna mais difícil essa relação e esse processo de, vamos dizer, aprimoramento espiritual. Torna mais difícil. Vai exigir dele, então, mais esforço para adquirir fé, para compreender natural. É porque o livre-arbítrio aí está e é uma questão mesmo de decisão pessoal. Ok? Então, a espiritualidade, eu entendo que nos tempos de Kardec, ela vem para contrabalançar o positivismo, e o positivismo traria futuramente um materialismo, trazendo uma evidência maior da questão espiritual, através dos fenômenos que foram trazidos aos cientistas. Uma questão que a gente pode colocar nos dias de hoje é: os fenômenos ainda ocorrem? Tudo bem, a gente podemos dizer que ocorrem, mas não ocorrem da forma como ocorreram no tempo de Kardec. No tempo de Kardec, a gente pode dizer que foi como no tempo de Jesus. Foi um Pentecostes, foi uma descida dos espíritos, com um grande objetivo de formar uma massa de ideias, de conceitos ligados à ideia do espírito. E aí, então, todo esse desenvolvimento daquilo que vocês tiveram aí na aula anterior é do espiritualismo moderno. Quer dizer, é uma injeção de fenômenos
para que provocasse uma reflexão maior e um aprimoramento no nosso entendimento desses fenômenos. Mas são fenômenos que sempre ocorreram. E o fato de ver um fenômeno não quer dizer que a pessoa vai se converter, ou vai passar a ser espiritualista porque viu um fenômeno. Não necessariamente. Tem pessoas que têm premonição, têm fenômenos ligados à espiritualidade, mas nem por isso elas entendem que é uma visão espiritual da vida. Entendem isso como fenômenos mentais, psicológicos. Então tem uma barreira aí também, né, de se demonstrar os fenômenos espirituais que iriam além dos fenômenos mentais e psicológicos, né? Então, alguns fenômenos deixam uma margem para dúvida, quanto que alguns outros não. Tem alguns fenômenos espirituais que são realmente impactantes de uma tal forma que muda o modo da pessoa ver a vida. Quem passa, por exemplo, muitas vezes por uma experiência de quase morte, é muito comum voltar dessas experiências modificado, transformado na sua visão de vida. Puxa vida, eu tive uma experiência tão fantástica, onde o meu cérebro estava sendo monitorado e não havia atividade mental nenhuma monitorada, no entanto, eu vivi uma experiência gigantesca. Onde aconteceu? Em que nível aconteceu essa experiência? Sendo que o meu cérebro não estava em funcionamento. Então, aí sim, nós temos algo que vai além da experiência mental e psicológica. Mas são casos assim raros. Materialização é outro também. As materializações que aconteceram no tempo de Kardec são coisas assim que quem lê a literatura, e eu recomendo a todos lerem, porque é o beabá, é o início, é ler sobre a fenomenologia espiritual. Por exemplo, quando se fala em materialização, pensa muito em vultos, mas as materializações no tempo de Kardec eram muito além disso. Havia materialização de gargantas fluídicas, sistema fonador materializado. Havia também os moldes de parafina da mão, que o espírito então colocava a mão numa lata com parafina, tirava a mão e ficava uma película de menos de 1 milímetro de espessura, onde você tinha ali as digitais internas e externas. Então, algo fantástico, que inclusive não tem máquina que possa reproduzir esse tipo de fenômeno. Participei durante muito tempo de um site de parapsicologia, o Psi Saber. O Wellington Zangari, fundador do Psi Saber, ele falava: eu tenho dificuldade de aceitar os fenômenos espíritas, mas as luvas de parafina até hoje me são uma grande incógnita e mexe com o meu imaginário, porque não são passíveis de ser fraudadas, como algumas materializações e outras coisas foram fraudadas também no tempo de Kardec. Agora, nós somos do entender que, apesar das fraudes, dos falsos médiuns e tudo mais, sempre haverá as demonstrações reais e verdadeiras. Aí entra essa questão também que eu coloquei, nós colocamos no começo da aula. Boa vontade, porque se você se parar só nas objeções e nas falsidades, você não chega na verdade. Né? É preciso uma boa vontade para superar essa barreira também. Ok? Então, aí é onde a Astrid Cunha coloca que a fenomenologia não é o mais importante, mas é um começo. Agora, a força mesmo está no conhecimento espiritual. Pode falar, Carlos Augusto. Oi, olha só, eu fiquei com uma dúvida, ô Ricardo, quando você falou o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir me expressar bem, tá? Você falou, bom, a filosofia espírita tem o caráter dualista, né? Tem a matéria, o espírito, a matéria é passiva, o espírito é ativo, ok. Se eu entendi bem, você falou assim, se nós temos valores, pensamentos
mais materialistas, não é? A gente vai influenciar o espírito nesse sentido. Porém, se nós temos valores e pensamentos mais espiritualistas, mais relacionados à essência, a gente vai influenciar o espírito de uma maneira mais positiva. É isso mesmo que você falou? Sim, sim. Ok. Então, vamos dizer, mas aí onde vem a minha dificuldade. Tipo assim, se nós temos pensamentos mais materialistas, a gente influencia o espírito de uma certa forma. Aí agora vem a minha pergunta: mas quem tem os pensamentos? Quem é esse nós em relação ao espírito? Não é o espírito que tem os pensamentos? Você entende? Parece que tem dois personagens. Se nós pensamos de maneira materialista, a gente influencia o espírito assim. Mas não é o espírito que pensa? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, é uma questão de valores, né? Os valores que você cultiva, dado um sentido de vida que você adquire. Se você tem um sentido de vida existencial materialista, você tende a viver de uma certa maneira. Se você tem um sentido de vida espiritualista, você tende a viver de uma outra maneira, ok? Por Sim, mas exemplo, esse eu já não é o espírito. Se o sim, espírito. sempre é o espírito, sempre Sim, é o espírito. Só que, assim, vamos dizer, não que não há uma negação da necessidade das coisas materiais ou do valor, não estou falando disso. As coisas materiais devem servir de ferramenta de aprimoramento do espírito. Então, você viver experiências materiais é normal e faz parte da existência. Agora, você pode ter uma relação com as coisas materiais no sentido, por exemplo, de apego, de posse. Por sim. exemplo, eu quero ter uma casa bacana, eu quero que ela seja construída numa rua sem saída, de forma que naquela rua, quando todos entrarem, vejam a minha casa. Ela vai ser um castelo no final da rua. Agora, você pode ter um pensamento com relação à casa, pensando nela como um lar, que abriga pessoas. Então, eu vou construir uma casa bacana, onde eu vou ter espaço para minha família, conforto, onde eu vou receber amigos, né? Vou, então, transformar ali num ambiente de paz, tranquilidade, de compartilhamento com as pessoas que eu amo, que eu gosto, poderão frequentar a minha casa. Então, há uma visão diferente do mesmo objeto, que é material. Aí É, entra essa questão do sentido. a Questão minha, do... a minha questão era assim, na diferenciação do tipo assim, eu entendo assim, que quem pensa, quem escolhe o sentido de vida, se é materialista ou espiritualista, né, é o espírito. Não existe o nós e o espírito. Só existe o Ah, espírito. não, sim, É nesse sim. sentido a minha pergunta, Não, entendeu? sim. É sempre o espírito, sempre. Sempre o espírito, não tem eu. É o espírito que escolhe os valores que ele quer seguir, é o espírito como se diz, que escolhe o sentido de vida, é o espírito que escolhe Isso. a evolução dele, não é isso? Quando a gente fala nós aí, é no sentido da humanidade, de uma forma geral, Ah, das tá, tá. pessoas, ok? Ah, entendi. Agora entendi. Tá. Tá Nosso bom? sintoma. Tá bom, ok. Nós, a humanidade, a escolha. Nós temos, por exemplo, mundos onde o direcionamento de vida daquele mundo é totalmente espiritualista. Hoje nós Sim. podemos dizer o quê? Nós estamos numa balança entre o materialismo e o espiritualismo. E eu concordo com o Marcelo. O Marcelo até colocou isso também na fala dele. Poucas pessoas buscam a essência, a compreensão da essência. Então, ainda há um grande peso sobre a questão, por exemplo, a frase comum, né? Vamos viver o hoje, o carpe diem, Sim, Carpe Diem. né? Então, o carpe diem é Sim. isso, eu não me preocupar com amanhã e viver todos os gozos que a vida proporciona no momento, sem maiores reflexões. Quanto que o espírito, ele já faz alguma ponderação com relação a isso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
conforme diz Paulo, Sim, como né? falou Paulo. Certo? Tá ok, E obrigado. aí esse convém, Obrigado. ele convém no sentido de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, né, que requer também o que foi colocado também, renúncia. Eu Sim. não gostaria. Quantas vezes a gente aqui numa aula, no expositor, não está o time de futebol preferido na tela da TV e a gente tem vontade de assistir, mas fala, não, vamos lá. Tem um compromisso ali espiritual, aula e tudo mais. Então, é uma renúncia. E aí são várias, né? Eu dei um exemplo chucro aqui até sobre isso. Aí eu já invoco o Marcelo, porque o Marcelo andou aí, né? Nas finais aí, né? Ao longo do ano. Sabe muito bem que é isso, né? Você torce por um time, você tem essa paixão. Ô, ô, Marcelo. Ricardo, seu provocador, olha só. Já esclareci para o Mauro que eu estava torcendo para o Dorival, tá? E eu fiquei muito feliz que o Dorival ganhou a Copa do Brasil, tá? Pronto. Isso não me atinge. Eu fiquei Tá bom. maravilhado com a vitória do Dorival. Tá Pronto. ótimo. Eu também, eu gosto de futebol, na verdade, eu venho de uma família de pessoal que joga bola. Meus irmãos são boleiros, eu já fui, joguei bastante futebol. Então, hoje a gente cultiva, quando tem um jogo, a gente se encontra pelo WhatsApp comentando os jogos. Então, assim, tem vezes que meus irmãos estão lá, tem um jogo, eu sou palmeirense, já aqui abrindo para vocês, também vi muitos finais e muitas situações onde eu queria estar e, poxa, não. Hoje eu tenho um objetivo, eu tenho um direcionamento. E, na verdade, hoje, para mim, isso já pesou mais lá atrás, é por isso que eu comentei, né? Tem certas renúncias que a gente faz maiores num determinado período, mas depois vira uma coisa que não é nem uma renúncia mais. A satisfação que eu tenho com as aulas, com o estudo das questões espirituais é tão grande que suplanta até mesmo a paixão pelo futebol, né? No meu caso aqui. Então, assim, para mim é tranquilo, é um momento prazeroso aqui. Eu leio, estou sempre procurando explorar e conhecer um pouco mais esse conhecimento, né? E principalmente com a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, que isso não tem preço. Tem preço, tá, gente? Tem preço. Isso até para o meu crescimento espiritual é uma coisa que não tem preço, tá bom? Mas é um direcionamento de vida, é um sentido de vida que eu não tinha antes. Eu já fui agnóstico, já fui existencialista, o existencialista assim daqueles de buscar todos os minutos, eu achava até que dormir era um desperdício de tempo. Eu dormia o mínimo possível. A época era assim, era 6 horas de sono. De resto é viver a vida. Então eu sei bem o que é um viés e depois passar para outro viés. Conforme eu costumo brincar, né? Eu tive do lado de lá da ponte, atravessei a ponte, todo lado de cada ponte, e continuo avançando desse lado. E não vejo como hoje eu voltar à questão anterior. Não vejo, até porque minha mente se transformou muito. Uma modificação de entendimento da vida muito grande. No meu caso, teve um. Porque eu não tive uma criação religiosa, né? Não tive uma criação com alguns conceitos vindo da Igreja Católica, evangélica, o que seja. Então, para mim, a doutrina espírita eu cheguei nela, mas eu ainda investiguei muita coisa antes. E por a questão filosófica que a gente está vendo hoje, da filosofia espírita, é que foi o que mais me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de filosofia, a vida inteira. Sempre li livros, leituras diferentes. Lia Isaac Asimov quando eu tinha 14 anos, e por aí vai, outros filósofos, Sartre, já bati com o Sartre lá atrás, e por aí vai. A força do Nietzsche, a martelada dele, senti lá atrás também, sei da influência dele sobre o jovem, né, sobre toda a sociedade. Mas houve uma mudança. E a mudança minha passa pela questão do fenômeno, que é colocada aí pela Astrid.
Mas se tivesse ficado só no fenômeno também, eu não estaria aqui hoje. É que eu encontrei uma consistência no pensamento espírita. Se não fosse isso também, como eu encontro muitos problemas numa teologia católica ou numa teologia protestante, se eu encontrasse a mesma quantidade de problemas, talvez eu não me tornaria espírita. Ia procurar outro caminho de espiritualidade. Ok? Mas, realmente, temos os nossos problemas, nossas dificuldades, mas são em números muito menor e tem muitas virtudes a doutrina espírita, né? A gente veio aqui falando, a gente fala da filosofia espírita, que ela tem uma abertura do diálogo, dialética. Quando a gente fala que a doutrina espírita, ela procura isso que a Astrid colocou, que é muito importante, uma universalidade. Eu acho isso essencial. Eu não imagino um Jesus de uma determinada religião. Jesus é de todos. Não tem fronteiras, não tem barreiras. Os conhecimentos deles são universais e necessários. Até mesmo para quem não crê em nada, também é necessário. Compaixão, piedade, por aí vai. Muitos dos valores que o Cristo deixou. Então, esse critério de universalidade que a Astrid coloca na sua fala, eu acho de extrema relevância. Se a doutrina espírita fosse diferente disso, fosse exclusivista, como alguns às vezes pretendem falar que a filosofia espírita, a doutrina espírita um dia vai dominar o mundo, é um erro de interpretação do entendimento católico, do Kardec. Kardec ele disse que a doutrina espírita vai deixar de existir enquanto doutrina, na medida em que o conhecimento dos espíritos se generalizar. Então, ótimo. E nem fronteiras. Será uma coisa acessível e comum a todos. Num futuro bastante distante. Estamos longe disso. Ok? Algum comentário? Podemos passar para o 24.2? Teve alguma coisa na fala das Astrid que chamou a atenção? Ricardo, a Maria de Lourdes Ok, levantou a então. mão, Quem eu acho que poderia? você não está vendo. Maria de Luz levantou a mão? Por favor, Maria de Luz. Foi rapidinho, foi só sobre o comentário do Carlos, que ele falou sobre essa questão do eu, né? Que assim, se você for pedir auxílio para a psicologia, esse eu seria, tem o eu consciente e tem o eu inconsciente. Que ele perguntou, né? Qual é o eu que está agindo aí, que está escolhendo o materialismo ou o lado mais espiritual? Depende, né? Não é um eu só que habita, eu acho que a nossa alma no próprio É. espiritismo, né? A nossa alma tem muita coisa que ela não acessa, vamos dizer assim. Então, essa questão do eu, ela é interessante, mas acho que tem como responder, né? A partir disso que você aceite isso, que não existe só um eu, não é uma coisa só. Isso. A doutrina espírita ela coloca que as motivações inconscientes criam tendências. Pois é. São tendências. Não fica Sim. uma coisa clara. Então, assim, você vem para essa vida, você se familiariza com algumas coisas e vai atrás meio que como que naturalmente, por uma motivação inconsciente. Né? Tanto para o bem ou para o mal. Né? O espírito alcoólatra, por exemplo, ele vai ter uma tendência a buscar ambientes onde ele possa usufruir do álcool. Por aí vai. Né? O medo do Essa mal. questão das tendências, né? São as tendências que às vezes você controla e às vezes você não controla. Então, por Não isso que eu digo, não é um controla. eu só, né? Tem o eu, no caso do Freud, tinha o id, ego, superego. Então, você não é uma coisa só. E além de ter eles, tem o conflito entre eles, né? Que ainda bagunça mais ainda as coisas. Muito bem. 24.2, quem poderia ler? Filosofia Espírita. Se ele tiver com mais sono aí, eu recomendo. Posso ler, Ricardo? Pode ler, né? À vontade. 24.2, Filosofia Espírita.
A filosofia espírita faz a investigação racional e lógica do mundo do espírito, trazendo até nós conhecimentos até então obscuros. O passo dado pelo saber humano em torno de sua essência torna compreensível aquilo que antes era encoberto pelo véu. O mundo espiritual ampliou enormemente os horizontes do restrito mundo da matéria. A interação desses dois mundos clarificou muitos dos fenômenos, tidos como sobrenaturais e milagrosos. Uma pergunta, porém, pode ser feita com toda a propriedade. A filosofia espírita já tem reconhecimento oficial? Pergunta o entrevistador da RIE. Astrid nos responde que a questão sobre o reconhecimento oficial é bastante relativa. Eu diria antes que a filosofia espírita, assim como os outros aspectos da doutrina, é antes pouco conhecida no meio acadêmico, mas a autoridade científica ela já possui em si mesma, dada a metodologia que a autoriza como tal. Na verdade, o que existe são referências, várias alusões à pessoa de Herculano Pires, como no caso do jurista Luiz Washington Vita, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, que cita que após Herculano adquirir nome nos meios intelectuais, passou a se dedicar ao ensino e ao estudo da psicologia e parapsicologia. Além disso, na obra intitulada História da Filosofia no Brasil, Jorge Jaime afirma: a história da filosofia brasileira já possui o filósofo do espiritismo, e esse foi indiscutivelmente José Herculano Pires. Podemos ainda citar o filósofo Berto Condé, em cuja obra Roteiro de História da Filosofia dedica todo um capítulo à filosofia espírita em sua vasta literatura. Ainda sobre o possível ensino, não somente em centros espíritas, mas no meio acadêmico, Astrid continua em sua entrevista. Não acho que possivelmente será admitida, acho que no futuro necessariamente será considerada no meio acadêmico, pois não há como negar a autoridade soberba da racionalidade de seus princípios. Nessa altura não, bem. Não há como não aceitar não há como não aceitar a sua força lógica. Vou, então. A parte da tem que ser alta. Sim, por favor, gente. Vamos lá. Então, Pode continuar aí. não há como não aceitar a sua força lógica, assim como os fatos irrecusáveis que evidenciam e fundamentam seus princípios. A questão é que vivemos num século que se caracteriza por um ceticismo extremado, onde as questões existencialistas imediatas constroem um mundo de não-valores. A preocupação dos pensadores contemporâneos é com a fenomenologia, ou seja, a realidade qual aparece para o homem e não a sua essência espiritual. Deve-se levar em consideração ainda o fato de a ciência, em nossos dias, acabar por estabelecer preconceitos que impeçam a aceitação de novas teorias, sobretudo de natureza metafísica. Por isso, importa que a filosofia espírita seja estudada de forma metódica e com profundidade, para que seja divulgada com a autoridade que lhe é inerente, com a qual merece ser considerada no meio acadêmico. Nada há do que temer se a divulgarmos com segurança, com a precisão metódica e o rigor científico que a caracteriza. Ok. Obrigado, Iraí. Então, essa questão da doutrina espírita e o meio acadêmico, né? Sim, a doutrina espírita não se encaixa naquilo que é entendido como filosofia no meio acadêmico. Tá? Temos que reconhecer isso. O que há, muitas vezes, é alguns trabalhos, algumas teses, eu já encontrei algumas na internet, onde o aluno, ao fazer seu TCC, ele elabora ali uma tese com viés espírita. E sempre barra na questão da metodologia acadêmica, né? Então, você tem que aprender a apresentar dados estatísticos,
tem que apresentar algumas, não só as considerações lógicas, mas dados. E a questão dos dados, por exemplo, é uma coisa bastante difícil nesse assunto. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mesa mediúnica no centro espírita, há toda uma atividade ali em relação com os espíritos que convence aquelas pessoas que ali estão. Agora, como transformar esse material prático, em uma tese acadêmica ou um material acadêmico? Aí é a grande dificuldade. Né? Você tem que criar nós entendemos a filosofia espírita como ciência do espírito, no sentido de ser um conhecimento espiritual. Esse é um sentido mais amplo, mais geral da palavra ciência. Agora, não uma ciência onde você vai ter, então, a repetibilidade dos fenômenos. Como é que se faz para ter essa repetibilidade? Aí é uma zona cinzenta difícil, porque até mesmo, por exemplo, para o biólogo, para aquele que está, por exemplo, estudando zoologia e tem que observar os animais, a dificuldade de se coletar dados, a dificuldade de se acompanhar. Vamos imaginar aqui um pesquisador que vai pesquisar os gorilas. Os gorilas são inacessíveis. Então, ali você tem que chegar meses antes, colocar uma câmera, uma paciência infinita, ficar em observação, fazendo registros, coletando dados e imagens para que depois você leve isso para um ambiente acadêmico, um laboratório, e vai, então, transformar isso numa tese. Ela vai ser uma proposta, uma tese. E aí? Outros terão que fazer o mesmo para a validação daquela tese. E aí, então, complica-se, porque precisa fazer todo esse circuito de novo. Quantos estão dispostos a ir lá ver os gorilas, passar meses para obter os mesmos resultados que outros já fez? A mesma coisa acontece com os espíritos. Quem está disposto? Foram muito poucos. Então, nós temos aí o Hermínio de Miranda, desculpa, o Herculano Pires, né? Que é um cara que ele fez esse trabalho, se convenceu e passou para o caminho lógico, racional, e partiu como divulgador espírita. E não se preocupou muito com a academia, não. Ele partiu como divulgador espírita, filosofia espírita, tentando alinhavar o conhecimento da academia com o da doutrina espírita, mas sem pretensão de tornar a disciplina da filosofia espírita uma filosofia acadêmica. O principal objetivo era divulgar. Hermínio de Miranda é outro que eu recomendo, não está na literatura de hoje, mas porque o Hermínio de Miranda é um campeão na parte prática. Quem já leu os livros, os carismas, né, da mediunidade do Hermínio de Miranda sabe. Ele é um pesquisador e alguém que vai e faz uma análise racional dos fenômenos que ele está presenciando. Tá? Recomendo também fortemente, apesar de não estar aí. Hermínio de Miranda, procurem conhecer. Diversidade dos Carismas, volume 1 e volume 2. Obras extensas que, se fosse outro assunto que não o espírito, na academia, seriam obras louváveis. Aí o paradoxo, a dificuldade está aí, porque nós estamos afirmando a existência do espírito, que ainda é um paradoxo para o ser humano. Quando a gente fala que há espírito, a sociedade vem e questiona, mas há mesmo? A filosofia vem e questiona, mas há mesmo? Então, assim, eu vejo que muitos filósofos que trataram da questão do espírito, até para não cair nesse, vamos dizer assim, nesse fronte de batalha,
que mistura um pouco de religião também, infelizmente, procuraram falar do espírito de uma outra forma, um pouco mais palatável para o meio acadêmico, como fez Bergson. Bergson vai falar do elan vital. A gente vê outros também falando quando, por exemplo, Hegel fala do espírito absoluto. Ele não falou em Deus, falou do espírito absoluto e deixou isso no ar. Então, há realmente aí a questão que é colocada pelo texto também do preconceito. Quando você parte no meio acadêmico abertamente para falar da questão do espírito, a resistência é grande. Até porque falta também para você elementos para comprovar isso que você está afirmando. Então, assim, uma preocupação maior que o Instituto hoje tem, e deve ser a nossa, não é nem de se afirmar como uma filosofia acadêmica, mas sim levar o conhecimento espiritual. De uma forma, sim, rigorosa, dentro de um pensamento lógico, racional, apoiado na filosofia, sim. Ok? Por isso, o diálogo com a filosofia acadêmica é importante. Eu sou um exemplo claro disso, de como eu melhorei minha dialética nesse assunto, na medida que eu entrei no curso de filosofia espírita. Porque eu falava como espírita de carteirinha. Hoje, quando eu falo, eu já sou ouvido de uma outra forma. Sou ouvido de um outro naipe, de outra maneira, falando as mesmas coisas quando eu falava lá, quando eu era um profitente espírita comum. Ok? Então, essa é a grande contribuição. Tem que alinhar. A filosofia acadêmica pode não nos reconhecer e aceitar, mas é nossa parceira no aprimoramento da nossa filosofia espírita. E aí, pode falar. Dentro desse espaço de sugestão de livro, e sobretudo para aqueles amigos aqui do grupo que estejam talvez debutando ou reforçando a fé na doutrina espírita, este foi o livro que me levou a assumir de vez a ser um filósofos, vamos dizer assim, um buscador de respostas para a doutrina espírita. Ela é doutora da USP, né, a Dora Encontre, e ela escreveu esse livro onde ela destaca principalmente o Herculano Pires, que veio socorrê-la, né, em princípios que você está reforçando, que encontram, ou encontravam mais na época, um reconhecimento acadêmico. E aí ela defende brilhantemente esse livro. Quando eu li esse livro, eu falei, bom, encontrei um caminho. Fica a minha humilde sugestão aí. Eu posso colocar também no grupo o nome. Perfeito, perfeito, perfeito. Gostei muito de você lembrar da Hora Encontro. Também é outro que não está na literatura de hoje, mas recomendo. Leiam Dora Encontre e o pessoal ligado a ela no Instituto. Tem livros muito bons, todos com pegada filosófica e pedagógica. Ela também é pedagoga, ok? Lourdes, Maria Lourdes levantou a mão, pode falar. É porque eu não resisti a fazer uma fofoca. Já que a gente está falando de academia, né? Então, a academia de filosofia não é também tão bonitinha como a gente pensa. Por exemplo, tem um grande cisma entre o Instituto Brasileiro de Filosofia, que não é aceito pela academia tradicional, que é a instituição oficial da filosofia, é a ANPOF, é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. E eles não aceitam muita coisa. Muita coisa. Então, você tem os GTs... Há uma ortodoxia também. Sim, então eu participei um tempo da ANPOF, ainda tenho lá uma inscrição, mas como eu não estou fazendo o curso, eu não não tenho mais ligação. Mas existe muito preconceito, é uma coisa assim, muito complicada para você poder publicar, né, dentro de uma revista filosófica, você tem que ser aceito pela academia. E aí, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Filosofia, que foi fundado pelo Miguel Reale e tal, eles nem mencionam
Eles não. Então, existe um cisma dentro da própria filosofia. Então, já é uma coisa mesmo, um problema da filosofia isso. É, se dentro Fofocas, fofocas. se dentro da própria filosofia já existe isso, imagina coisas estranhas que vêm de Pois fora. é, pois é, pois é. É, com certeza. Joelma? Eu queria entender um pouquinho, né, que o Espiritismo chegou no Brasil em 1865. Aí, você vê quanta perseguição até hoje, esse preconceito, ali na pesquisa, em 1890, ele foi dado como crime. As pessoas eram até presas e tinham que pagar multa, né, até de R$ 500, porque eles consideravam que era culto, era mágica, culto negativo. Eu acho que isso foi até mais ou menos, eu não entendi. Isso assim, respingou até 1960. Então, esse povo herculano, esse povo tudo que foi lutando por tudo isso, passou por tudo isso. Isso? Sim. Kardec. Sim, Kardec, então, nem se fala, mas nós estamos aqui mais recente, né? Estamos falando de 1960. Brasil, agora, 1914, Brasil. herculano, né? Para Então, cá. assim, esse pessoal que dessa geração, eles sofreram com esse preconceito, né? Talvez a nossa geração já não. Já temos uma abertura para falar. O que existe muitas vezes é um preconceito velado. O espírito é um cara estranho, né? Pensa um mundo estranho, coisas assim, né? Mas antes não, um combate mesmo, uma fileira contra a doutrina espírita havia, e a gente sabe também que tem um papel muito grande das religiões nisso, né? Religião católica. Então, por exemplo, há muito pouco tempo, eu acredito aí que não 3 décadas, é que a gente vem entendendo melhor que doutrina espírita, espiritismo não é que muita gente pensa quando se fala em espiritismo, que é feitiçaria, que é o que é falado até hoje, magia do engano, né? Que é umbanda, que é candomblé, que é isso, que é aquilo, ok? Que é mágica, feitiçaria, búzios. Eu lembro que eu ficava indignado, eu pegava o ônibus da Embraer, passava ali na Cassiopeia, e estava lá assim, médium espírita vidente, joga-se búzios, tira tarô, arruma relações amorosas. Você olha aquilo, você fala, nossa senhora, meu Deus. Né? Então tem essas Resgate coisas. Mundial do Palmeiras. Marcelo. Então, por exemplo, eu tive um episódio bastante emblemático sobre essa ignorância, coisa de 15 anos atrás, acredito. Tendo amigos evangélicos e dentro da Embraer, e pessoas de estudo, um amigo meu engenheiro com várias formações, e participava de uma igreja evangélica, se eu não me engano, a Batista, que já tem um pensamento mais aberto, mas mesmo assim, ele não sabia que a palavra espiritismo, foi criada por Allan Kardec. Quando eu mandei para ele uma foto a introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec se posiciona com relação a isso, falando que ele está criando uma palavra nova para os seguidores das obras básicas, ele ficou chocado, porque ele era um candidato a pastor e comprava as ideias que vinham de cima. Então, ele estava se preparando para ser pastor, levando um pensamento deturpado, mas ele, como engenheiro, uma pessoa estudada, ele falou, opa, a partir de hoje minha visão é outra, vou falar diferente. Hoje, então, ele é um que tem esse cuidado de, quando falar da doutrina espírita, separar o joio do trigo. Né? Porque muitas vezes a maioria coloca tudo num grande balaio. Existe na sociedade uma grande cesta, um balaio gigante que se chama espiritismo. Que cabe um monte de coisa lá dentro. Cabe a nós esclarecer. Cada um de nós aqui que aprende melhor o significado, o que é a doutrina, a filosofia espírita, ajudar as pessoas a entender, a compreender. Mas hoje eu acredito que é mais pacífico isso, viu, Joel? Hoje está bem mais tranquilo. Isso é uma coisa que algumas décadas atrás.
Mas Ricardo, hoje já a figura do Chico Xavier estabeleceu bastante. Eu, por exemplo, quando eu vou conversar com as pessoas, se a pessoa eu sinto no olhar dela que tem dúvidas sobre o espiritismo, eu falo, ó, turma do Chico, Chico Xavier. Aí a postura já muda, já o modo de encarar já muda, porque a figura do Chico se universalizou de uma tal maneira que ela é, de uma certa forma, assim, apaziguadora, né, nesse discurso. Ok? Mais algum comentário aí? ô Ricardo, um comentário. Vamos. Eu tinha um amigo no serviço que ele se dizia bruxo. A gente levava altos papos, rapaz. Altos Sim, papos assim existenciais, uma coisa maravilhosa. sim, Às vezes a gente tem esse preconceito pelo desconhecimento, né, das coisas, né? Por exemplo, quando às vezes até inconscientemente, né, a gente também faz isso. Você, por exemplo, aqui, sei que não sei da sua fé, sei da sua tolerância religiosa, já demonstrada aí em vários momentos, mas às vezes a gente tem um detalhezinho que pega na nossa fala, até mesmo eu cometo alguns deslizes. Quando você falou assim, se a gente concordo. separa o joio do trigo, aí, pô, o cara confunde espiritismo com o Búzios, aquele negócio, vovó Maria Conga da Bahia, que, enfim, é, por isso que eu falei do bruxo, cara. É, é, cada um tem uma essência. O que eu queria separar o espiritismo é daqueles que fazem o mal, né? Aquelas outras religiões que professam o bem, têm um propósito do bem, de trazer um conforto espiritual, acrescentar nesse campo espiritual, todas elas são válidas, seja batista, seja evangélico, seja a Umbanda, entendeu? Poxa, todas são bacanas, né? As que mexem mais com espiritualidade são essas aí, né? Umbanda, É, Espiritismo, né? Aqui tem o centro aí, não sei se você conhece a Mãe Maria, Tenda da Mãe tem, Maria. conheço, Nossa, rapaz. lá eles abrem o evangelho, eles leem aquilo, é É difícil ter maravilhoso, espírita que rapaz. não conheça, né? Que A até gente não vai lá tenha. se consultar, né? É, Enfim, é muito legal esse contato, essa quebra de barreiras, né? E quebrando a intolerância religiosa. O que eu não sabia é que tinha intolerância filosófica também, né? Eu fiquei sabendo hoje. Foi só isso aí. A então, cutucada na Maria de Lourdes aí. aqui a gente às vezes fala uma coisa assim, no momento, né? Eu usei essa palavra joio e trigo, força de expressão, né? Mas, sim, porque há coisas que não são de um lado e não há nenhum julgamento moral acima disso. Nenhum, nenhum. Até porque eu considero que eu conheço muitos católicos, evangélicos, muito mais espiritualizados que todos nós aqui. Eu acredito, eu não conheço todos, né? Mas pelo menos lendo por mim, pelos que eu conheço, são capazes de fazer coisas que nós somos capazes. Tem um pessoal aí, mariano, que eu conheço, que abrigou família dentro de casa. Ficou morando anos ali juntos, aquelas pessoas morando no mesmo espaço, e às vezes nós não somos capazes de fazer isso. Então, assim, não tem nenhum julgamento moral. Não sei se vocês sabem, eu fui o fundador do Espaço Cultural Espírita, ao lado da Feira do Livro Espírita, que hoje não existe mais o espaço cultural. Eu me afastei por problema de saúde, e lá nós tivemos problema com os espíritas. Fomos levar o coral do Mãe Maria, por indicação minha e de um amigo meu que puxava junto o espaço cultural, e fomos barrados. Por quê? O entendimento era que ia se ajudar a confundir. Ah, mas se colocar lá vai confundir. Eu falei assim, mas não temos que ter abertura ecumênica? Não é isso que a doutrina prega? O espaço cultural era para isso, para realizar. A ideia minha era levar pastor, um representante católico e tudo mais. Kardec, ele nos fornece uma lista de livros daqueles que condenam o espiritismo. Então, o Kardec está disposto a ouvir o contraditório, o diferente. E para nós termos uma boa filosofia espírita, é somente assim que se faz. Então, assim, talvez aqui realmente, aí o Marcelo
Quando eu estou fora do meio espírita, eu tenho um cuidado maior até com as palavras. Sem dúvida, viu, Marcelo? Porque aí entra a questão do melindre, do desconhecimento. Você tem que pesar bastante o que você está falando. Não, mas Não, às vezes a esse. gente usa algumas expressões aqui que a gente até acostuma no meio espírita, mas eu sei que lá fora a gente tem que ter um cuidado dobrado ao Não, aqui está excomunicar com o tranquilo. outro, né? Perfeito? Mas sempre foi meu entendimento, foi esse. Lá o espaço cultural, infelizmente, não vingou, ficou alguns anos. Não sei se alguém aqui chegou a frequentar lá. É até uma pergunta, a Feira do Livro Espírita todos conhecem, né? Durou, acho que 3 ou 4 anos, o espaço cultural. Tá? Ali por volta, eu tive um problema de saúde do coração em 2012, anterior a isso, acho que desde 2011, tinha o espaço cultural, onde teve palestras, e o objetivo era ampliar. Mas dentro do próprio meio espírita, é o que você falou, Marcelo, a gente encontra também o preconceito, a intolerância. Eu acho Por que esse exemplo, papel universalista que Kardec propõe do Espiritismo seria justamente essa visão integradora que você trouxe, essa tentativa de integradora, a gente entendendo que tudo é a mesma coisa, que às vezes já é feita com uma palavra que você trouxe, emancipação, né? Diferente da projeção, mas é tudo uma coisa só. E é isso que seria o caráter universal, né? Que um é, dia, né, a gente espera chegar, né? e aqui no nosso ambiente é o ambiente para isso, para a gente tirar esse tipo de dúvida. Por exemplo, tem coisas que às vezes são veladas no meio espírita, e aqui a gente tem que deixar claro. Por exemplo, a parceria que as casas espíritas têm com as casas de Umbanda. Existem espíritos que se manifestam na casa espírita e também na casa de Umbanda, o mesmo espírito. E não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário, eu acho até que a Umbanda faz um trabalho maravilhoso, digno de elogios. Quem conhece uma casa de Umbanda, vai lá e acompanha e vê, sabe disso. Há também a pregação da caridade e tudo mais. As obras de Kardec estão lá. Então, assim, eu conheço muito bem, inclusive nesse projeto do Espaço Cultural, teve uma ajuda do pessoal da Umbanda, foi por isso que é um dos motivos que a gente quis trazer o pessoal do Mãe Maria, entre outros, tá? Mas infelizmente encontramos na estrutura ortodoxa os mesmos problemas que a Lourdes colocou no meio espírita. Tá? Mas não deve ser o pensamento do espírita que, sim, seguindo os ensinamentos de Kardec, não vê problema nisso. Ok? Legal você compartilhar isso. Valeu. Vamos lá, então, para o Leon Denis, né? Eu acho que o tempo, temos aí 15 minutos. Vamos tentar aí dar uma leitura, pelo menos, né? Quem poderia? Se ele tiver com mais sono, ajuda a espantar o sono. Alguém se candidata? Maria de Lourdes, falou alguma coisa? O áudio. Está fechado o Eu, áudio. eu quero Agora ler sim. Leon Denis, porque eu estou há um tempão querendo ler Leon Denis, as obras dele, ainda não consegui. Ok. Mas eu vou chegar lá. Chegarei lá. Peraí, deixa eu achar aqui a minha. Eita, cadê? É igual, né? Então vamos lá. Leon Denis, 1846-1927. Leon Denis nasceu em Fou, na França, em janeiro de 1846. Leva uma vida exemplar, na qual, desde a mais tenra idade, conheceu dificuldades materiais, o trabalho árduo, mas também coisas belas, as quais soube apreciar e valorizar. O aconchego familiar, as belezas naturais e os tesouros da civilização de seu país. As maravilhosas revelações contidas nos livros que, embora de difícil acesso para o jovem operário, lhe traziam conhecimentos que o deslumbravam e lhe proporcionavam viagens pelo mundo, pelos espaços infinitos, pelas riquezas inestimáveis do pensamento humano. Aos 18 anos, conheceu Allan Kardec e, pouco tempo depois, assistiu a uma conferência proferida pelo codificador em Tours, cidade na qual viveu, dos 16 anos até o fim de sua vida. Nessa ocasião, Denis absorveu as palavras de Kardec,
que falava sobre a obsessão, e, desde então, entregou-se com todas as potências de sua alma à causa do estudo e da divulgação da doutrina espírita. Com este espírito de total entrega, ele atravessa, imperturbável, todas as tormentas da existência. Guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial, cegueira, críticas e perda de entes queridos, sempre firme, escrevendo livros e artigos, fazendo palestras, presidindo congressos, esclarecendo, consolando e animando. Sempre para o mais alto. É o lema que seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, lhe dá para pautar a sua vida. É o exemplo que colhe da vida de Joana d'Arc. É o lema que ele leva por toda a sua vida, absolutamente coerente com a sua obra, lhe vale o título de Apóstolo do Espiritismo. E, sem dúvida alguma, é o sucessor de Kardec na construção da filosofia espírita. Suas principais obras são O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, Socialismo e Espiritismo, Depois da Morte, Joana d'Arc, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Mundo Invisível e a Guerra. A hora de partir para o plano espiritual, de onde continua sua missão, vem encontrar o trabalhador já ancião, com 81 anos, em plena atividade. Apressa-se em concluir o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível para entregá-lo a seus editores. Não chegaria a vê-lo publicado. Dita para sua secretária o prefácio prometido a Henri Sauce, que iria publicar uma biografia de Kardec. A deficiência visual vai se agravando a ponto dele aprender braille para dar continuidade aos seus estudos e escritos. Manhã chuvosa, de 12 de abril de 1927. Amigos fiéis acompanham seus últimos instantes, porém, ele não cessa de dar-lhes recomendações pelo futuro da doutrina espírita. Ok. Bonito, né? Então, bonito. Obrigado, Maria Lourdes. Então, o Leon Denis assim, para quem quer buscar um conhecimento da filosofia espírita de uma forma consistente, a gente recomenda Leon Denis, em primeiro momento. Tá? A obra que eu indicaria, que pode assim, resumir todo um pensamento, é O Problema do Ser, Destino da Dor, de Leon Denis, considerado aí um dos melhores livros espíritas de todos os tempos, tá? De todos que já foram publicados. Está entre os 10 mais. Se eu não me engano, em terceiro lugar, numa lista que eu vi numa determinada oportunidade. É um grande livro. Eu tive até um livrinho de bolso, eu andei com ele um tempo, então não existe É um livrinho de bolso que ele resume o livro principal. Tá? Não sei se ainda é fácil de encontrar, talvez tem a livraria Eu tenho em espírita. PDF. Não sei nem como é que eu consegui, mas eu consegui ele em PDF. Em Só não li PDF, ainda. tem a livraria na Casa do Caminho, vocês podem estar indo lá, podem encontrar. Não sei se vocês conhecem aí a livraria da Casa do Caminho, fica ali na descida da Rodoviária Velha. Tá? Mas, assim, essas obras são obras antigas que estão no domínio público, é fácil. Como a Marília nos comentou, PDF, vocês acham, audiobook, até mesmo livros estantes, no sebo. Mas o que fascina no Leon Denis, que além de profundidade, ele tem poética. Então, é uma literatura muito bonita de se ler. Ela é assim envolvente, ele tem uma maneira poética e ao mesmo tempo profunda de tratar grandes questões. E tem livros dele que são mais filosóficos, O Problema do Ser, Destino da Dor é mais filosófico, mas tem livros também que são de dados e fatos, como, por exemplo,
esse livro, O Além e a Sobrevivência do Ser. Ele vai trazer várias experiências de outros, de pessoas da época, contemporâneas dele, experiências que foram noticiadas em revistas, jornais, em inúmeras situações, dados e fatos a favor da sobrevivência do ser. Então, há uma preocupação também nesse sentido, de apresentar elementos comprobatórios, não só no argumento lógico e racional. A literatura dele se divide, aí a gente tem que buscar. Eu vou tentar fazer aí uma listinha de sugestão para vocês. Tá? Vou pegar o que eu tenho aqui e separar aqueles que vão no sentido comprobatório, com fatos, e aqueles que são mais filosóficos. Tá? Outro livro muito bacana de ler, filosófico, é esse O Porquê da Vida. Tá? É de uma profundidade também muito grande, muito bacana. Ok? Bom, eu estou com um exemplar aqui novo do Problema do Ser, do Destino da Dor, 100 anos depois. Que é o quê? O estudo de vários pensadores estudiosos espíritas atuais, debruçando sobre a obra de Leon Denis e trazendo o que hoje, no conhecimento atual, se conjuga com o pensamento de Leon Denis. Tem até um capítulo dedicado à física quântica, do inconsciente, do subconsciente, por aí vai. Então, é bem bacana. Ele vai fazer essa costura que nós tentamos fazer aqui no nosso grupo. Né? São vários autores lá no livro. Eu não lembro agora quantos são, mas são vários, uma contribuição de vários artigos que formaram esse livro. Eu vou colocar o livro, vou tirar a fotografia da capa e colocar aí no grupo para vocês, tá bom? Vamos então por Herculano Pires? Pode falar, Marcelo. Não, quando você falou sobre justamente essa atualização do problema do ser e da dor 100 anos depois, né, onde os filósofos atuais, o pessoal comenta, faz essa conexão, né, 100 anos depois, e você fala da física quântica, né? Então, assim, quando a gente fala da física quântica, né, essa questão matéria, né, a matéria e o mundo espiritual, ela fica uma coisa mais tênue, né? Porque a gente na física quântica, onde vê tudo energia, né? Ali praticamente tudo é energia. Então o que seria a matéria para essa questão espiritual? É para diferir dessa questão, né? Isso é uma coisa. Como é que seria tratado? Já que no início do capítulo, né, a gente fala dessa questão dessa matéria versus o metafísico e o físico, né? Uma questão, às vezes, então, essa parte do livro... Eu confesso que eu ia lá buscar esse livro, né? Mas assim, eu perdi a oportunidade de pegar a feira do livro, né? Esse PDF que a Maria de Lourdes deve ter não é o 100 anos depois, eu acho que não é. Não é o 100 anos depois. É o primeiro, então. Aí eu fiquei na curiosidade justamente por causa da física quântica. Mas não vai faltar oportunidade. Você conhece a Candeia? Segue lá na Você conhece a Candeia Espírita? Oi? Você conhece a livraria Candeia Espírita? Candeia. Não fui lá, não. Não Candeia. Candeia. Anota aí, Candeia. É uma grande editora de livros espíritos, provavelmente o livro deve ter lá. Eu vi na Amazon. Aí teria que adquirir pela internet. Eu vou adquirir esse livro. Tá. Não cheguei a consultar na Amazon. Mas é assim, por exemplo, o capítulo de física quântica é lógico, ele exige da gente alguns conhecimentos básicos de física quântica. O pessoal já entra um pouco assim, dá uma noção básica e tenta alinhavar isso com o conhecimento espírita. Também é uma abertura de possibilidades, de ideias. Não tem um fechamento de questão, até porque a física quântica é algo em aberto, complicado, complexo, né? Então, assim, mas
É interessante, por exemplo, a gente ver essa interface que há, perceber que ela existe, né? Como você colocou, o mundo sutil, o mundo energético, já é uma interface, né? Então, assim, existem outras. Existe, por exemplo, o princípio da não localidade na física quântica, que a informação trafega sem percorrer o espaço. Então, a comunicação espiritual poderia se dar num nível de não localidade. Quer dizer, não percorre a distância. Na verdade, ela supera as distâncias. E por aí vai. São outros Aquele filme que eu, alinhavamentos, mas que, realmente, aquele pode filme que falar. eu postei no grupo, O Ponto de Mutação, ele tangencia um pouco essa questão, né? Isso, Ele isso. Aí tem fala, várias literaturas sei e para quem obras. viu, É. Assim, mas o paradigma principal com relação à física quântica é a questão da consciência, que na física quântica é chamada de observador. Qual é o papel do observador no fenômeno? Então, aí entra a consciência. Quando entra a consciência, nós estamos falando do espírito. A ciência está dando outro nome, mas, no fundo, está falando dessa entidade que ela mesma não sabe nem dizer exatamente o que é, como é que ela age, como é que ela consegue interferir no comportamento onda-partícula. Né? É um grande mistério. E é uma coisa de vanguarda, com certeza. Nós estamos nas fronteiras aí do conhecimento. Ok? legal. Vamos lá, então, para Herculano Pires, quem poderia ler? Eu posso ler. Por favor, Joel. Obrigado, eu agradeço. José Herculano Pires, 1914 a 1979. Nasceu em Avaré, interior de São Paulo, a 25 de setembro de 1914. Filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Sequeira César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Aos 9 anos, fez o seu primeiro soneto. Aos 16, publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, Contos. E aos 18, segundo livro, Coração, Poemas Livres e Sonetos. Colaborava com jornais e revistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Teve vários contos publicados na Revista Artística do Interior. Mário Graciotti o incluiu entre os colaboradores permanentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que publicava um poema de sua autoria todos os domingos. Transformou, em 1928, o jornal político de seu pai em semanário literário. Mudou-se para Marília em 1940, onde adquiriu o jornal Diário Paulista e o dirigiu durante 6 anos. Com amigos, promoveu um movimento literário na cidade e publicou vários poemas. Em 1946, mudou-se para São Paulo, onde lançou seu primeiro romance, Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas. Exerceu por cerca de 30 anos as funções de repórter, redator, secretário, cronista, parlamentar e crítico literário dos diários associados. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo de 1957 a 1959. Graduado em Filosofia pela USP em 1958, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. De 1959 a 1962, exerceu a cadeira de Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, seção de São Paulo, onde lecionou psicologia. Espírita desde a idade de 22 anos, não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina codificada por Allan Kardec. Tarefa essa a qual dedicou a maior parte de sua vida. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária de espiritismo nos diários associados com o pseudônimo de Irmão Saulo.
Durante 4 anos, manteve o mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier Pede Licença. Foi diretor fundador da revista Educação Espírita, publicada pela Edicel. Em 1954, publicou Barrabás, que recebeu o prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituindo o primeiro volume da trilogia Caminhos do Espírito. Publicou, em 1975, Lázaro, e com o romance Madalena, concluiu a trilogia. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação kardecista, enriquecendo-as com notas explicativas nos rodapés. Essas traduções foram doadas a diversas editoras espíritas no Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Colaborou com o Dr. Júlio Abreu Filho na tradução da Revista Espírita. Ao desencarnar, deixou vários originais, os quais vêm sendo publicados pela editora Paideia. Autor de mais de 80 livros nas áreas de filosofia, ensaios, história, psicologia, espiritismo e parapsicologia, sendo alguns em parceria com Chico Xavier. As obras mais importantes no campo da filosofia e da teologia, os quais são diretrizes ao nosso curso de filosofia espírita, são Introdução à Filosofia Espírita, Os Filósofos, O Sentido da Vida, O Espírito e o Tempo, Revisão do Cristianismo, A Agonia das Religiões, O Ser e a Serenidade, O que é o Reino, Concepção Existencial de Deus, O Verbo e a Carne, O Homem Novo, Adão e Eva. Dentro da doutrina espírita, foi um dos autores mais críticos e sua linha de pensamento é forte e altamente racional, combatendo os desvios e mistificações. Encerrou sua existência terrestre nesta encarnação em março de 1979. Obrigado, Joel, pela leitura aí de fôlego, né? Bom trecho, muitas informações. E a gente olha aí o cabedal, né? O Herculano Pires, por si só, a sua biografia já nos diz, né? De quem que nós estamos falando, né? De alguém que escreveu 80 livros. Então, eu fico pensando que para escrever um livro, já um trabalho que a gente deve ter, né? Você fica ali anos para escrever um livro. Então, imagine 80, né? Tem que ter uma habilidade formidável. E o Herculano Pires é assim, tá, gente? Eu recomendo, depois do Leon Denis, Herculano Pires. E se tem um livro que eu recomendo aqui para todos esses aí, é O Espírito e o Tempo. O Espírito e o Tempo, ele vai voltar lá nos primórdios, no horizonte tribal, ele vai classificar em 4 horizontes. O horizonte tribal, profético, mediúnico. E ali, então, você vê todo um desenvolvimento do conhecimento espiritual, narrado por um filósofo, fazendo referência a outros filósofos. Então, quando Platão vem falar alguma coisa, já vem uma raiz lá atrás. E já começa lá no horizonte tribal, gente. Ok? Da fenomenologia. Então, é assim, para quem está, somente para quem está numa introdução da doutrina espírita, leia O Espírito e o Tempo. Revisão do Cristianismo é outro também que, para quem quer entrar no universo religioso, o Marcelo teve comentando aí do contato que ele tem com os irmãos protestantes, que eu também tenho. Tem muitas indagações que me surgiram através de irmãos protestantes. Você vai encontrar muitas respostas nesse livro, Revisão do Cristianismo, do Herculano Pires. Ele vai falar dessa dificuldade que nós temos de dialogar com as religiões cristãs estabelecidas. Tá? Ele vai apontar claramente as dificuldades e os problemas. E aí, pode falar. Eu estou lendo Revisão do Cristianismo, de Herculano Pires. É bom. Isso. Agonia das religiões também, complementa aí, nesse assunto, tá? Esses dois. O Ser e a Serenidade eu tenho.
esse já é uma tese filosófica e é muito profundo. Tá? Ali, o Herculano Pires ele não está falando para os espíritas, ele está falando para a banca que analisou o seu TCC. Então, você vai ver que ali a pegada é outra. Existe essa preocupação, né, de colocar os conceitos com o maior rigor possível, da bibliografia utilizada, e por aí vai. Tá bom? Gente, eu tenho aqui uns slides do Herculano Pires que eu queria mostrar, só para mostrar para vocês o conteúdo. Deixa eu... Já estamos terminando e vai ficar faltando a Astrid Saeg, infelizmente. Trocou o slide aí para vocês? Trocou. Então, esse aí é o Herculano Pires, tá? É um grande estudioso da doutrina. Deixa eu passar aqui um slide. Estou me perdendo aqui como é que faz isso. Aqui. Ó, é uma linha racional que combate desvios e desmistificação, né? Uma contribuição para o espiritismo no desenvolvimento da filosofia, sentido existencial. E aí, então, ele vai se opor ao niilismo e ao existencialismo materialista. Ele vai trazer para nós o conceito de existencialismo espírita, dizendo o seguinte, ó, vivemos entre duas existências, e não apenas uma, como supõe a ilusão materialista. Não somos apenas existentes na concepção existencialista, no sentido material, né? Somos o interexistente da concepção espírita, que contempla as duas coisas, as duas existências, espiritual e material. Tá? Então, ele fala assim, ó, o existente é transcendido através da ideia de reencarnação, da múltipla existência. O que nos interessa não é a multiplicidade, sim as relações entre as regiões existenciais. Esse aqui é o slide que eu vou mandar no grupo para vocês, dos prós e contras do existencialismo após a complementação do módulo. Tá? Mas o que eu queria dizer a respeito do existencialismo espírita, que não é só uma crítica ao existencialismo materialista, que é aí no sentido daquele que vive só uma concepção materialista de vida, mas é uma crítica aos espíritas, que só pensam nos anjos, que só pensam no mundo espiritual, se esquecendo da vida material. Ele também faz essa crítica. Fala, você que fica aí só pensando no umbral, né? No nosso lar. Não, é aqui agora. O que define se você vai para o umbral ou para o nosso lar é o aqui e agora. É viver bem essa existência. Faz essa crítica aos espíritos, porque tem muitos que vivem no mundo da divagação, da epifania, né? Se esquecendo da existência material. Então, a crítica dele é extremamente válida e sobra para todo mundo. Por isso que muitos, até alguns, infelizmente, alguns dirigentes espíritas não gostam muito de falar de Herculano, mas eu acho ele ótimo. E aquela expressão diz, é o metro que melhor mediu Kardec. Ok? Na minha opinião, eu confirmei através da literatura que eu fiz. Para mim, eu concordo com essa certeza. Tá bom? Ricardo, Pode falar. vocês já ouviram falar em racionalismo cristão? Sim. Sim. Então, esse A Razão citado no texto é o jornal A Razão do racionalismo cristão. Jornalismo cristão. Para quem tiver curiosidade, busca os princípios do racionalismo cristão e identifica algumas similaridades com o que a gente já viu, com alguns filósofos, viu? Então, assim, alguma filosofia. É uma coisa interessante. Ok, perfeito. Gente, nós temos aí o Manuel São Marcos. Manuel, né, São Marcos, professor São Marcos, ele é o criador do Instituto de Filosofia Espírita, está entre os fundadores, junto com a Astrid Saeg. O Allan Kardec foi aluno dele, sempre nos falou do professor São Marcos, com muito carinho,
O Allan Kardec, que a gente admirava a sabedoria dele, admirava a sabedoria do professor São Marcos. Infelizmente, a hora já deu, eu acho que eu não vou conseguir explorar o São Marcos e nem a Astrid Saeg. A Astrid Saeg esteve conosco do nosso curso de Filosofia Espírita na segunda turma. Na turma, nós tínhamos no final do curso, todo mundo precisava fazer uma pequena leitura do livro dela, Ser para Conhecer, Conhecer para Ser. Então, isso valorizava a figura da Astrid também como fundadora do Instituto de Filosofia Espírita, lá de São Paulo, onde esse curso aqui nosso é um condensado do que lá era 4 anos. Aqui o Allan Kardec fez em 2 anos, porque 4 anos era uma coisa muito extensa, realmente, e a ideia era fazer uma divulgação da doutrina, da filosofia espírita, né? Então, de uma forma assim um pouco mais acessível. Eu vou propor, então, com o Mauro, a gente vai dividir o tempo da próxima aula, ele entra com o existencialismo, e eu falo um pouquinho, então, resumidamente, não vou nem seguir o texto da apostila, sobre o São Marcos e a Astrid, passando uma ideia geral sobre eles, e peço para vocês estar dando uma lida, ok? Se vocês puderem ler o texto aí do final da aula de hoje. Então, fica aí como, né, agora eu vou usar meu direito de professor, passar como dever de casa a leitura desses últimos itens, né, o 24.5, 24.6, e eu vou ler aqui, então, o 24.7, que fala do Instituto. São informações assim mais de caráter informativo, nem tanto de discussão filosófica. Eu vou ler a conclusão agora para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Para não se estender muito ali no tempo, nós estamos estourados já em 10 minutos. Conclusão, então, diz assim, ó: quando Jesus dizia que muito nos tinha ainda por revelar, mas não estávamos em condições de suportar, hoje podemos entender a profundidade de tal afirmação. E nesses 2 milênios que o sucedeu, a história da humanidade nos mostra o quanto tínhamos que aprender em todos os campos do conhecimento. Surgimento da ciência, o desenvolvimento da filosofia, das artes, da medicina, da psicologia, mostra o quanto o homem tinha que caminhar para poder suportar novas revelações. O entendimento do mundo espiritual só seria possível com a maior compreensão do mundo da matéria. E na filosofia não seria diferente. Ela começou na investigação da física, com os pré-socráticos, passando pelo período antropocêntrico, o período teológico, e entra na era moderna com racionalismo e empirismo, até chegar na idade contemporânea com a filosofia espírita. Hoje, a filosofia espírita mostra uma maior clareza a metafísica antes incompreendida pelos filósofos que a precederam. E aí a biografia, né, seguinte, que está aí no texto. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido explorar aí o assunto. Sempre nós encontramos essa limitação do tempo, muito conteúdo, e a gente pede, então, sempre a compreensão de vocês, e o que vocês puderem complementar fora de aula é importante, e também o WhatsApp está sempre aberto, ok? Lá eu respondo a qualquer um, a qualquer hora. Tá? Pode colocar lá, eu vendo depois, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu procuro responder a todos, tá bom? Obrigado, então, pela atenção. Vamos fazer o encerramento. Gostaria que alguém pudesse fazer o encerramento. Iraí, você nos abrilhanta aí? Está inspirado? Eu passo para outro. Passa para outro? Quem Passa. poderia? Alguém se sente? Posso fazer? Pode fazer, Joel. Agradeço, obrigado. Bom, que neste momento nós vamos acalmando o nosso coração, silenciando os nossos pensamentos e vamos agradecendo ao grande Mestre Jesus
por este momento tão grandioso de conhecimento, de partilha, de conhecimentos entre todos nós. Peço licença e peço que Jesus, que os espíritos de luz possam estar iluminando a minha priminha Lara, que sofreu acidente ontem e ela não está bem. Então, que Deus possa, neste momento, confortar minha família e abençoar os médicos que estão cuidando dela. E que nós possamos pedir a Deus que abençoe cada lar neste momento deste grupo, com a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não os deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Joelma. Tudo de bom. Um melhor abraço a todos. Bom final de semana. Obrigado, Até a professor. próxima Obrigado, quinta. amigos, pela oportunidade. Um abraço. Abração, tudo de bom. De bom. Obrigado, boa noite a todos.